Mas afinal de contas, é 127 volts ou 110 volts? Pois quando nós pegamos, por exemplo, a tensão de 220 volts e dividimos por 2, nós encontramos exatamente 110 volts. E tá certo, é isso mesmo. Mas no caso de um circuito trifásico, quando nós pegamos 380 volts e dividimos pela raiz de 3, nós encontramos 220. E se for um circuito trifásico 220 volts, se nós também dividimos pela raiz de 3, nós vamos encontrar 127 volts. E também está certo. E muita gente ainda não conseguiu entender como é que pode estar certo os 110 e os 127 volts. E para entender isso, a gente vai precisar detalhar aqui um pouquinho sobre o transformador. Para você que está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos chegando agora a 100 mil inscritos. Dá uma força aí, se inscreve aqui. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. E você que já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like aqui e deixe seu comentário também do que você achou no final do vídeo ou o que você gostaria também de ver aqui de conteúdo, pois sempre estamos criando conteúdo novo para você. Bom, para a gente conseguir entender melhor o que é esse 127 volts ou 110, vamos aqui entender um pouco melhor sobre o transformador. Transformadores nos padrões, eles chegam a uma média tensão, que são aqueles fios mais altos lá do poste, que passam pelo transformador, no primário dele, e no secundário vai sair a tensão menor, que é o que a gente vai utilizar. Aí no secundário do transformador, o que nós vamos encontrar são 3 bobinas. Cada bobina será ligada às fases de saída R, S e T. Porém, assim não tem como o transformador funcionar, ele precisa ter o circuito fechado. E para isso, vamos fechar as outras extremidades das bobinas em curto, dessa forma. E nesse fechamento que nós fizemos em curto, na outra extremidade das bobinas, vamos sair aqui com um cabo e esse será o nosso neutro. E esse mesmo fechamento montado dessa forma é chamado de fechamento estrela, onde o neutro está saindo exatamente do centro dessa estrela. Nesse formato, nós temos a tensão entre as fases R e S, 380 volts. A mesma coisa entre a fase T e S e a mesma coisa entre a fase R e T. E a tensão entre qualquer uma dessas fases e o neutro será de 220 volts, pois como é uma soma vetorial entre 3 fases que estão defasadas de 120 graus cada uma. Como assim 120 graus? Um círculo fechado, ele forma um ângulo de 360 graus. Se a gente divide por 3, temos 120 graus, ou seja, a defasagem entre cada fase é 120 graus. Não entende isso direito? Aqui embaixo eu vou deixar um link aqui de um vídeo que eu explico exatamente o que é a defasagem. Acabou o vídeo aqui, clica lá e assiste para você entender de uma vez por todas. Então, como nós temos esse ângulo de 120 graus, vamos pegar os 380 volts e dividir pela raiz de 3. Vamos encontrar 220 volts. Nesse transformador não tem como nós encontrarmos a tensão de 110 ou 127 volts. Já no transformador trifásico, com o mesmo fechamento, aonde a tensão entre as fases é 220, quando nós formos medir a tensão entre uma fase e o neutro, iremos pegar o 220, fazendo o mesmo cálculo considerando a soma vetorial, e faremos 220 dividido pela raiz de 3 e encontraremos 127 volts. Ou seja, nesses transformadores, deu para você entender que no transformador 380 volts a gente não tem como ter a tensão de 127 volts. Já nos transformadores onde a tensão de fase é 220, e aí não tem como eu ter 380, a tensão entre fase e neutro será de 127 volts. Tá bom, até então eu entendi isso daqui, mas você falou da tensão 110, que também é correto. É uma forma de linguagem, será? Ou será que a tensão entre fase e terra? Não. O que acontece é que nós temos, principalmente em áreas rurais, esse transformador aqui, que é o transformador monofásico. Ele trabalha com apenas uma fase alimentando ele entre o terra. Depois, se vocês quiserem entender melhor sobre esse transformador monofásico, para quem não conhece, deixa aqui embaixo no comentário que eu faço um vídeo explicando detalhadamente sobre esse daí. Ou sobre o trifásico também, quem ainda tiver dificuldade e não conseguir entender com os vídeos que nós já temos no canal, deixa aqui que também a gente pode fazer mais vídeos detalhando mais sobre os transformadores. E esses transformadores monofásicos, eles têm apenas uma bobina, onde vão sair ali 2 terminais, que são as nossas 2 fases. Quando eu pego a tensão entre essas fases, eu vou encontrar
220 volts. E nesse caso eu simplesmente não tenho neutro. O que eu preciso fazer para me conseguir ter um neutro nesse esquema de ligação? Sair com um fio exatamente no meio dessas duas bobinas. E agora sim, se eu medir a tensão, ou seja, a diferença de potencial entre uma fase e o centro delas, eu vou ter exatamente 110 volts. Por isso que em algumas áreas, principalmente áreas rurais ou áreas onde o governo fez, por exemplo, que nem esse novo projeto agora de luz para todos, para ter uma economia na instalação, está sendo utilizado muito esses transformadores monofásicos. Talvez você encontre exatamente essa situação. E nesse caso você viu que não dá para ter o trifásico, mas tem uma solução em alguns pontos onde é necessário o trifásico. Para não substituir o transformador para um transformador trifásico, que é muito mais caro, eles acrescentam mais um transformador, ficando dois transformadores monofásicos. A ligação fica dessa forma aqui. E aí cuidado, porque nessa ligação, se você for observar a tensão entre fase e neutro, nessas bobinas nós teremos exatamente 110 volts. Já se nós pegarmos a tensão entre a outra fase do trifásico e medirmos entre esse neutro, nós não teremos mais 110. Nós teremos uma tensão de 195 volts aproximadamente. Então cuidado para não fazer besteira a hora de ligar. Precisa medir e conferi-la antes, se tiver uma ligação como por exemplo essa. Tá bom, mas para mim faz alguma diferença, por exemplo, 110 ou 127 volts? Faz e muita. Como eu já mostrei aqui no canal, toda a potência de um equipamento ela está definitivamente ligada à resistência e à tensão do aparelho e à corrente, exatamente conforme a lei de Ohm. Então, por exemplo, em um chuveiro elétrico que ele é feito para ser alimentado em 127 volts, se alimentarmos ele em 110, nós teremos uma perca de potência final daquele aparelho. Aparelhos eletrônicos em geral, eles já são projetados para compensar essa perca aí, podendo trabalhar, por exemplo, desde 100 volts até 250 volts. Principalmente aqueles que são bivolts. Agora, nos aparelhos resistivos e principalmente motores elétricos, não tem o que fazer. Nós teremos sim uma perca na potência final. Para isso, algumas concessionárias ajustam ali no TAP do transformador. Ao invés da tensão de fase ser 220, eles passam para 230 volts. E aí a tensão que vamos encontrar entre fase e neutro será de 115 volts. E aí, consequentemente, a tensão entre a outra fase e o neutro será um pouquinho maior também, precisando tomar mais cuidado ainda. Você sabia dessa diferença entre os transformadores trifásicos e os monofásicos? E certamente na sua cidade, em algum ponto, tem esse transformador monofásico sendo utilizado. E você precisa conhecer, precisa ficar atento, saber medir e entender o porquê que você chegou no padrão lá, deu tensões diferentes do que você está acostumado. Então, se você entendeu, não esquece de deixar o seu like aqui se não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu comentário se entendeu ou se ainda não entendeu, se quer ver isso de forma mais detalhada, quer ver melhor sobre o transformador monofásico, mesmo sobre o trifásico, deixa aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo, com o seu colega de trabalho aí e eu aguardo você no próximo vídeo.